hoje teve operação da Polícia Civil em Uberlândia. O foco era o armazenamento irregular e a venda ilegal de combustíveis no município. Marina Caixê está ao vivo com o Dr. Marcos Tadeu, que vai trazer todas as informações para a gente sobre essa operação. E muita coisa foi apreendida. Teve até uma pessoa presa, né, Marina? Boa noite para você. Isso, Luciana, boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando no Cidade Alerta Minas. Luciana, foram 650 litros de combustíveis entre gasolina, diesel e etanol, além de outros galões também que foram apreendidos que tinham ali resquícios desses mesmos combustíveis. Aqui comigo, doutor Marcos Tadeu, delegado, para nos dar mais detalhes. Doutor, primeiramente, muito obrigada por nos receber e dar todas as informações para a gente. Conta de onde partiu essa investigação, como é que tudo começou e como vocês chegaram até essa residência no bairro Luiz Otto Freitas, onde estavam armazenados esses combustíveis. Boa noite. Boa noite. Nós estamos fazendo um trabalho já há bastante tempo a respeito do comércio ilegal e clandestino de combustíveis. Não só o comércio, como também a própria armazenagem. Nós já fizemos diversas matérias, inclusive aqui na Paranaíba, né, com as operações envolvendo o comércio de gás liquefeito, a operação Chama Acesa. Dando continuidade à operação Chama Acesa, hoje nós estamos num outro viés, que é a Operação Octanos, que vem de octanagem, que é o poder de explosão do combustível. Nessa investigação, nós descobrimos que tinha uma residência aqui no bairro Luiz Otto de Freitas que teria combustível estocado de forma ilegal, de forma irregular. Esse combustível estocado de forma irregular, ilegal, não é apenas um crime contra o meio ambiente, artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, como também é uma prática que coloca em risco toda uma incolumidade pública, um crime de perigo abstrato. Por quê? Porque coloca em risco um número indeterminado de pessoas. A forma com a qual esses combustíveis estavam estocados, alguns no meio de madeira, outros galões ao relento, exposto ao sol, às intempéries, outros, os mais perigosos, são os galões vazios, porque o gás é muito mais inflamável do que o próprio líquido. No caso de uma centelha, de um incêndio, todo um quarteirão seria comprometido em razão de uma atitude irresponsável e criminosa de uma determinada pessoa. Ou seja, qualquer faísquinha, né, doutor? Qualquer faísquinha. Inclusive é o seguinte, com essa mudança louca de tempo que nós estamos tendo, nada óbvio que de repente tivesse uma combustão espontânea em algum outro objeto e esses combustíveis viessem a incendiar. A explosão, o risco que isso traz para toda a vizinhança é gigantesca. E aqui fica o meu pedido a toda pessoa que souber que o vizinho tem combustível estocado, que tem gasolina guardada, nos comunicar, porque a vida dele, dos seus familiares, está em risco. Pois bem, então com as informações que nós conseguimos, nós diligenciamos, conseguimos fazer esta apreensão gigantesca, de passagem, foram 3 caminhonetes da Polícia Civil empregadas para poder trazer todo esse material. O inquérito foi instaurado e nós vamos continuar a diligenciar por qual motivo? Primeiro, qual que é a origem desse combustível? Como que ele foi parar naquela casa? 2, quem que está efetivamente comercializando, vendendo, e se eu tenho quem vende, é porque eu tenho quem compre. E a pessoa que compra esse combustível, ela se sujeita a 2 coisas. Primeiro, a prática do crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. E 2, ela está colocando o seu próprio veículo em risco. A gente não sabe a procedência desse combustível. Essa gasolina, entre aspas, é batizada? Qual que é a qualidade daquele álcool, daquele etanol e aquele diesel? Aquele diesel, tem certeza que aquele diesel é puro? Então, são uma série de consequências que a pessoa que compra esse tipo de produto e alimenta uma cadeia criminosa acaba praticando e acaba colocando em risco não só a sua integridade física, como também o seu patrimônio e os seus próprios familiares. Nesse caso, doutor, o consumidor final, a pessoa que compra nessas situações, por exemplo, de um vizinho que está estocando ali, ele também está cometendo um crime? Ele está praticando o crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. E o que também é perigoso até para ele também, manusear ali de forma incorreta, sem ser em um local autorizado para isso, em um local onde tem pessoas que sabem
mexer, né, no combustível, porque é muito perigoso, como o senhor estava falando, altamente inflamável, porque ele tem um poder ali de pegar fogo com qualquer faísquinha, né, doutor? Exatamente. Um outro ponto, é uma substância cancerígena. A pessoa, para manusear aquilo, ela tem que estar devidamente equipada com os EPIs, né, equipamento de proteção individual, e ser o quê? Perito, expert naquele manuseio. Do jeito que o negócio estava lá, extremamente perigoso, o risco para todo mundo que morava em volta, que mora em volta ali. Luciana, só relembrando aqui os dados que a gente tem repassados pela polícia, foram 17 galões completamente cheios, totalizando 650 litros desses combustíveis. Tinha etanol, tinha gasolina, tinha também óleo diesel. E ainda outros vários galões, cerca de 86, né, doutor? 86 galões com esses resquícios. Inclusive, o doutor Marcos disse que ali estava o perigo maior justamente por ter pouquinho combustível ali, né, de metade para baixo. O gás ali poderia estar muito propício a, por exemplo, causar uma grande explosão, um grande incêndio ali, não só na residência, como também passar para as outras residências, porque o bairro Luiz Otto de Freitas é um bairro residencial, então poderia prejudicar muita gente, inclusive comerciantes dali do local. Agora, doutor, essa pessoa que foi presa é mulher, homem, e o que disse para vocês? É uma mulher, ela foi ouvida, foi instaurado o inquérito policial, porque nós queremos puxar todo o fio do noveiro, levantar toda essa cadeia, como que ela conseguiu esse combustível? E ela estava ali, entre aspas, apenas tomando conta da casa. Tá? Então, o nosso objetivo principal é o quê? É buscar a origem disso. Então, demanda uma investigação mais aprimorada, que é o nosso mistério, que é a nossa função, exatamente o quê? Investigar e apurar crimes. Então, a princípio, ela vai responder pelo crime ambiental mesmo, por enquanto não por comércio, não por vender, porque vocês ainda estão investigando. Exatamente. Agora, nada obsta que durante as investigações venhamos a ter elementos que propiciem o iniciamento dela e de tantos outros quanto for, em uma legislação específica do comércio clandestino ou ilegal de combustíveis. Esse dentro do Código Penal? Não, ia ter uma legislação específica, exatamente, uma legislação específica que trata de crimes afetos ao comércio ilegal ou clandestino de combustíveis. O crime ambiental, de 1 a 4 anos de reclusão, mais multa. Mais multa. E pega onde? Na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Doutor, é uma situação muito complicada. Eu gostaria que o senhor falasse em que situação o combustível pode ser comercializado? Em locais autorizados, só para ficar bem claro para a população. Em locais autorizados pela Agência Nacional do Petróleo. Quais são os postos de combustível? Não é posto de combustível? Para que a pessoa vai correr o risco, às vezes, pagar R$1 a menos que seja, em comprar um combustível que não se sabe a origem, não se sabe a procedência e nem se suas características estão preservadas. Porque o combustível também, ele tem um prazo de validade. Então a gente não sabe se esse combustível está velho, o que ele pode ser feito. E, claro, os riscos à própria saúde. Sem falar que pode até estragar o carro, né? Pode engasgar o carro ali. Exatamente, são 10, 15 reais que podem lhe custar lá na frente 500 mil reais, que é a troca de todo o bloco do motor, né? Doutor, pela experiência do senhor, provavelmente, muito com certeza, não é a primeira vez que o senhor faz esse tipo de operação. Pela experiência do senhor, em outros casos, de onde costumam vir esses combustíveis? É de fora, de outros países? Pela experiência do senhor, o que o senhor acha? A maior parte são cargas desviadas. Quando a gente fala carga desviada, é tanto aquele caminhoneiro que simula que foi vítima de um furto, que foi vítima de um assalto e levaram o caminhão e aí vende a granel essa carga, como também com cargas que foram efetivamente roubadas nas nossas rodovias. E aí há todo um trabalho, existe toda uma organização criminosa envolvida nisso para poder dar vazão a esses combustíveis. Então é um crime que vai levando a outra, uma cadeia enorme. Exatamente. E nós temos, graças a Deus, aqui em Uberlândia, um histórico de combate eficaz a organizações criminosas, principalmente aquelas voltadas à lavagem de dinheiro. Esse combustível foi levado para onde? Nesse momento ele está onde agora? Qual que é o destino final dele agora? Bom, esse combustível foi armazenado num lugar bem discreto, seguro,
com características específicas para esse tipo de guarda. Por qual motivo? Nós coletamos amostras dos diversos galões e encaminhamos ao Instituto de Criminalística, vamos encaminhar ao Instituto de Criminalística em Belo Horizonte para vermos se aquele combustível é puro, se ele está no prazo de validade ou se ele está adulterado. Dependendo do resultado, outros crimes poderão surgir também. E depois dessa perícia técnica sendo feita, é até uma curiosidade, porque a gente não sabe para onde vai. Qual fim vocês dão para esse tipo de material? Bom, suponhamos que esse combustível não esteja apto ao consumo. Ele será incinerado. Existe uma empresa no estado de São Paulo que ela é especialista na incineração de produtos químicos, incluindo combustíveis. Se ficar demonstrado que esse combustível está apto ao uso, nós faremos uma petição, uma representação ao Poder Judiciário, solicitando ao juiz de direito autorização para que ele seja doado a entidades públicas. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, especificamente, o sistema prisional, alguma entidade de fins sociais. Isso aí, com uma ordem judicial, nós poderemos fazer. Talvez a própria Polícia Civil também. A própria Polícia Civil também, né? Doutor, muito obrigada pelas informações e o doutor Marcos Tadeu sempre nos atendendo, sempre passando todas as informações para a imprensa, para a gente repassar para a sociedade, porque é muito importante que todos estejam muito atentos para não cair nessa de comprar combustível que não tem nenhuma procedência, não tem nada, não tem nota, não se sabe de onde vem e como foi manuseado anteriormente, se tem algum outro tipo de substância e principalmente, né, a população não pode guardar esse tipo de material em casa. Luciana, como o doutor Marcos disse, uma faísquinha aí é uma explosão gigantesca, é um acidente que pode colocar em risco a vida de várias pessoas. Então, tá aí o trabalho da Polícia Civil, 17 galões, totalizando 650 litros de combustíveis, mais outros mais de 80 e com resquícios também desses combustíveis, Lu. Muito obrigada, Marina, pelas informações. Parabéns ao trabalho da nossa Polícia Civil. Agradecer a gentileza do Dr. Marcos Tadeu, sempre participando aqui do Cidade Alerta e trazendo para a comunidade uberlandense, principalmente, o resultado de todas essas operações que são deflagradas aqui. Nós não podemos tirar por menos uma história como essa de armazenamento irregular. Armazenamento, falei certo agora, né? É isso. De armazenamento irregular de combustível e venda ilegal, porque nós estamos falando de um risco do consumidor, de quem comete esse crime, de todo mundo. A comunidade inteira corre risco e pode pagar muito caro por aqueles poucos reais economizados. Agora, a investigação continua para se descobrir de onde vieram todos esses galões de combustível, que ao que tudo indica são desviados de cargas aí da região, mas a gente vai continuar acompanhando.